Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de reunir a Igreja Batista Sinai com o privilégio de juntos render ao Senhor nossa gratidão. Sejam todos bem-vindos a esta quinta-feira, quando as famílias estão conectadas com a transmissão desse culto. De toda parte aonde os nossos irmãos estiverem agora, eu quero convidar você para esse início de culto, quando nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração. Aí da sua casa, deixe que Deus venha inundar esse ambiente, que seja um ambiente de adoração. Que não haja dispersão nesse momento, mas todos congregados ao Senhor, nos unamos em oração nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A família Sinai, em tempos de dificuldades como esse que nós estamos atravessando, é também a família que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que serve ao Senhor. Você na sua casa, nesta noite, hoje, 4 de março de 2021, veja como cada dia tem passado assim com tanta rapidez. Nós queremos também nessa noite nos render à grandeza do Senhor. Queremos que toda a família Sinai e amigos recebam uma porção das Escrituras e uma revelação dos céus para continuarmos marchando com toda a firmeza, com toda a nossa confiança. Então venham louvar conosco nesta noite. Levante-se aí desse lugar de acomodação na sua casa e se coloque em pé como aquele que marcha e exalta o nome do Senhor. Então vamos cantar, vamos adorar o Senhor, porque o Senhor é digno. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Dê-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, pois os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos cantar essa terceira estrofe juntos, como sempre cantamos. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós e nos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor
queremos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Tu és santo, ó Senhor, e obrigado, ó Deus, porque mesmo sendo santo, mesmo sendo um Deus trino, um Deus todo-poderoso, o Senhor olha para nós e as suas misericórdias são derramadas todos os dias. E obrigado, Senhor, por tamanho amor. E nós vamos continuar te louvando e crendo nas tuas promessas. Meus queridos irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor. Que você possa pegar o seu cantor cristão nesse momento e vamos cantar o hino de número 7 do nosso cantor cristão, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram uma glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Com até hoje daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, da terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Nosso encontro de quinta-feira é sempre uma oportunidade de intercessão. Eu imagino cada um dos irmãos conectados, também elevando um clamor ao Senhor em favor de mudanças que nós esperamos que aconteçam no mundo, como resultado da transformação e do poder do Evangelho. Nesta noite, a palavra de Deus em Lamentações, no capítulo 3 e o verso de número 26, dão para nós o tom do propósito de nossas orações.
Diz assim a palavra do nosso Deus: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Veja bem, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nesta noite, queremos convocar a família Sinai, os irmãos e amigos, para esse instante de intercessão e de oração. Durante esta semana, nós também estivemos unidos em oração em favor da família Goodgloves. Aprove ao Senhor, no dia 1º de março, chamar às mansões celestiais a nossa irmã Nelita Goodgloves, membro desta igreja há mais de 30 anos, com 93 anos, o Senhor a chamou para a glória. Queremos contar com a oração dos irmãos em favor da nossa irmã Sueli Goodgloves, Carmosina Goodgloves, e também do pastor Raimundo Goodgloves. Que você estenda a sua oração em favor desta família, para que o conforto e o consolo divino seja sobre eles. Esse é um tempo em que muitos irmãos, muitos amigos e muitas pessoas queridas têm sido chamados à presença do eterno Deus. Esse também é um tempo em que a nossa nação brasileira sofre e padece por mais de 250, quase 260 mil mortos. Outras enfermidades que também assolam o nosso país. Por isso a igreja, em tempos assim, clama aos céus e pede o conforto e pede a misericórdia divina. Quando olhamos para este cenário, esse é um tempo de prantear, esse é um tempo de se humilhar na presença do Senhor. Esse é um tempo para nós nos colocarmos diante de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Esse é um tempo de contrição, de quebrantamento. Esse é o tempo de nós nos humilharmos na presença do Senhor, porque Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara esta terra. Quero convidar você a inclinar a sua cabeça e a orar nesse instante junto comigo. Pai bondoso e eterno, é a tua igreja, Senhor, que está reunida agora. É o teu povo que clama. E nessa transmissão, Senhor, para lares tantos que nem mesmo nós podemos mensurar, nesta noite estamos certos de que tantas vidas estão conectadas agora com esta transmissão. E todos juntos voltamos os nossos pensamentos para os céus, para nos humilharmos perante a grandeza do Senhor, para nos apresentarmos diante do Senhor quebrantados, ao perceber a grandeza e a santidade do Senhor ao mesmo tempo, em que podemos contemplar a nossa finitude, nossas fraquezas, os nossos pecados. Senhor, estende tua mão para nos curar, para nos proteger, para nos guiar, Senhor. Ó Deus, manifesta o poder da salvação do Evangelho nesta nação que sofre com a pandemia, que sofre com tantas outras situações, mas a igreja marcha, a igreja segue em frente, a igreja continua clamando ao Senhor e andando na presença do Senhor. Mostra a direção, Senhor. Realiza, Senhor, os teus milagres e os teus sinais, enquanto cantamos e cultuamos ao Senhor nesta noite. Senhor,
preenche os nossos corações com a tua maravilhosa graça. Derrama sobre nós de maneira abundante, Senhor, a tua graça, Senhor, porque todos nós carecemos da tua presença intensa em nossas vidas. Fala conosco nesta noite, Senhor. É a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Eis os milhões que em terras tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu na terra, assim no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eu sempre estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo. Servos, erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, une as vossas forças. Da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu. Depois anunciar o Evangelho, eu sempre estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu. Vinde, pois, anunciai o Evangelho, e eu sempre estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo e jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu. Depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Queremos convidar os amados irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versos de 1 a 13. Todas as quintas-feiras temos colocado em evidência uma palavra das Escrituras que nos encoraja, que nos anima, que nos desperta. Também nesta noite nós queremos enxergar na palavra de Deus o direcionamento do Senhor para esse momento em nossas vidas. Então acompanhe o que está escrito no Evangelho de Mateus, os versos de 24, ou de 1 a 13, do capítulo 24. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas.
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja com atenção o verso de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Antes mesmo de prosseguirmos com o estudo das Escrituras nesta noite, queremos convidar você a abrir o seu coração, pedindo aos céus que haja luz do Senhor sobre esta palavra. Que nesta noite você possa dizer: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Pai eterno e bondoso, aqui estamos diante da tua palavra e pedimos, Senhor, a iluminação dos céus, o favor divino, a graça soberana, o poder do Altíssimo, para que possamos compreender a verdade que está nos ensinamentos de Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode olhar agora mesmo para o verso de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A palavra que deve chamar a nossa atenção nesse texto é a palavra testemunho. A palavra testemunho, ela aparece na mensagem de Jesus, no sermão profético, para falar da responsabilidade que a igreja teria de espalhar o evangelho por todas as nações. Dias como esses que nós estamos vivendo, eles nos fazem também se perguntar se este é o fim dos tempos. Todas as gerações que atravessaram conflitos e perseguições e dificuldades, elas foram colocadas diante da grande expectativa da volta de Jesus. A parousia, a volta de Jesus, o advento da vinda do Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que, em sua ordem aos discípulos, ordenou que eles fizessem discípulos de todas as nações, em momentos antes da sua crucificação, anuncia aos seus discípulos sinais
do fim dos tempos. A igreja, em todos os momentos na história, quando é confrontada com sinais que foram identificados nas Escrituras, ela então volta a se perguntar: será este o tempo do fim? Será que estamos vivendo o fim dos tempos? Quando nós olhamos então para o que Jesus ensinou, a palavra testemunho deve ser observada com muita atenção nesta noite. Um dos sinais da volta de Jesus é o evangelho pregado a todas as nações. O evangelho pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Essa é uma responsabilidade da igreja. Então a pergunta que podemos fazer agora é: qual é o testemunho da igreja nesses dias? Essa pergunta não é qual é o testemunho dos governos. Essa pergunta não é qual é o testemunho dos partidos políticos. Não é qual é o testemunho dos países. Esta pergunta é qual é o testemunho da igreja nesse tempo. Se seguirmos a orientação de Jesus, se observarmos 6 sinais que aparecem no capítulo 24, do verso 1 até o verso 14, podemos também compreender qual deve ser o testemunho da igreja em todas as gerações. Então acompanhe conosco pelo menos a listagem destes sinais que aparecem nesse trecho, especificamente nesse momento dos ensinamentos de Jesus. Acompanhe aí na sua Bíblia no capítulo 24. Jesus saiu do templo, diz o texto, e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo. Veja bem, verso 2, o Senhor disse: vocês estão vendo tudo isto? E ele diz, perguntou ele: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus então se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos disseram a ele em particular, disseram assim: dize-nos quando acontecerão estas coisas. E segundo, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então passou a responder o seguinte, verso 4. Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal aqui, que o Senhor fala do fim dos tempos e da sua vinda, é o engano religioso. Veja o que Jesus disse: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O segundo sinal que nós encontramos aqui são as convulsões naturais, sociais e políticas. Veja o que ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. Nós encontramos aqui um segundo sinal: convulsões naturais, sociais e políticas. Observe agora o terceiro sinal. Então eles os entregarão, verso 9, para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Veja que nós encontramos aqui
O terceiro sinal, perseguição religiosa. O quarto sinal que nós encontramos aqui é a multiplicação da iniquidade. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas ele diz no verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A multiplicação da iniquidade traz consigo a apostasia, o quinto sinal que nós encontramos aqui. Mas o Senhor diz, como sexto sinal, que o evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Qual é o testemunho que nós temos a dar à nossa geração? Qual é o testemunho que você está dando à sua geração? Queridos irmãos, o mesmo sermão profético de Jesus, que anuncia o sinal do fim dos tempos, é também um sermão que nos ensina a respeito de qual testemunho devemos dar em todas as gerações. Por isso, observando os mesmos sinais, quero convidar você para perceber os 4 elementos que devem compor o testemunho cristão em todas as gerações. O primeiro elemento que nós encontramos aqui, que está na mensagem de Jesus, veja, ele está dizendo assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Mas antes disso ele diz, cuidado, que ninguém vos engane. Quando olhamos para o texto e para a mensagem de Jesus, encontramos sinais do fim dos tempos, mas eles apontam para sinais da igreja no fim dos tempos. E o primeiro sinal para a igreja no fim dos tempos e para todas as gerações é não se perder. Todas as gerações poderão estar diante de figuras que vão se intitular de Cristo, de pessoas que vão aparecer querendo enganar a igreja sobre a pessoa de Jesus. No primeiro século, o ensinamento de Jesus para esta realidade, que representa um sinal claro do fim dos tempos, era que a igreja deveria não se perder. Então ele diz, cuidado, que ninguém vos engane. Não se perder significa não se desviar, significa não se afastar, significa continuar compreendendo a verdade de Deus, vivendo um relacionamento verdadeiro, não falso, não uma falácia. O testemunho que a igreja deve dar a todas as nações é um testemunho de que segue verdadeiramente ao Deus verdadeiro e fiel. Não se perder. Este é um sinal da igreja para o fim dos tempos. Nós não devemos olhar pela janela para perceber as coisas que estão acontecendo e, olhando para estas coisas, nos apressarmos a respeito da volta de Jesus, como se estivéssemos à espreita, dependendo de algum evento na história, para que pudéssemos apressar a nossa fidelidade diante de Deus.
Jesus adverte os seus discípulos dizendo: tenham cuidado, que ninguém se perca, que ninguém seja enganado. Sinal da igreja para esse tempo, para todos os tempos, para o fim dos tempos, um testemunho para todas as gerações, é não se perder. A melhor forma de nós não nos perdermos é olhar firmemente para Jesus, é viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, é não duvidarmos a respeito da grandeza e das promessas do reino de Deus, e ficarmos atentos ao fato de que estes sinais de falsos profetas, de falsos cristos, eles vão estar diante de nós, mas nesse tempo precisamos estar firmados em Cristo. Queridos irmãos, cada dia mais vivemos esse mundo de convulsão, cada dia mais vivemos um mundo de perseguição, cada dia mais vivemos um mundo assim cheio de sinais que apontam para o fim dos tempos e para a volta de Jesus. É para esse tempo que a igreja de Jesus marcha e ela declara sua fidelidade, sua fé, e vive a verdade do reino de Deus. O sinal da igreja é não se perder. Como está seu coração agora? Quando estas coisas acontecem em uma pandemia e nós novamente vivendo esse momento de reclusão, toque de recolher, lockdown, como você se sente agora diante desse momento? Com toda a certeza, a igreja não pode se perder diante do que nós estamos vendo e do que nós estamos percebendo. Mas há uma segunda coisa tão importante que nós podemos encontrar na mensagem de Jesus. A primeira é não se perder. A segunda é não ter medo. Veja o que diz o texto. No verso de número 6. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Pela segunda vez, podemos encontrar aqui nas palavras de Jesus a respeito dos sinais, o testemunho que a igreja deve dar em sua geração. Diante da convulsão social, política, diante de um mundo abalado por tantos acontecimentos, qual o testemunho que a igreja deve dar como um sinal para esta geração? Não ter medo. É exatamente o que nós devemos fazer agora. Quando os dias são maus, não devemos temer. Quando a perseguição vem sobre nós, não devemos temer. Quando surgem falsos cristos, não devemos temer. Quando temos que ficar em nossas casas, não devemos temer. Quando precisamos enfrentar o inimigo invisível e muito poderoso, não devemos temer. Quando perdemos entes queridos, não devemos temer. Os sinais que Jesus anunciou a respeito do fim dos tempos, eles também trazem consigo um direcionamento de como a igreja deve enfrentá-los. Por isso, qual é o testemunho que está diante dos seus olhos agora? Qual é o testemunho que você tem deixado para esta geração?
uma terceira coisa que caracteriza o povo de Deus e o testemunho do povo de Deus para as nações, que é um sinal da igreja no fim dos tempos, é perseverar até o fim. Jesus diz que haveria perseguição. Então ele diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Queridos irmãos, o testemunho que podemos dar em meio à perseguição que a igreja pode sofrer, que a igreja sofre, que a igreja vem sofrendo, que a igreja sofrerá, é perseverar até o fim. Qual testemunho podemos dar a esta geração? Quando olhamos para o que Jesus nos ensinou a respeito dos sinais do fim dos tempos. Os sinais para a igreja, os sinais para os discípulos, os sinais para o povo de Deus. Então ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O quarto sinal da igreja, que serve de testemunho para todas as nações. O sinal da igreja para o tempo do fim é pregar o evangelho do reino a todas as nações. Então ele diz, no verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. É muito interessante que, ao olhar para os ensinamentos de Jesus, ele está falando e respondendo aos discípulos, falando dos sinais do fim dos tempos. Ao mesmo tempo, Jesus nos ensina os sinais da igreja, para a igreja, que vão ser testemunho para todas as nações. Queridos irmãos, quando olhamos à nossa volta, não há que duvidar que a vinda de Jesus está próxima. Cada dia de dificuldade que enfrentamos nessa geração, nos adverte ainda mais que nós estamos vivendo o princípio das dores. Mas é tão importante entender que nós temos uma responsabilidade. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Quando nós olhamos a respeito do terremoto, você pode dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. Quando nós olhamos a respeito das guerras, das enfermidades, você pode dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. Quando nós percebemos os sinais que estão declarados nas Escrituras, os falsos profetas e os falsos cristos, você pode dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, Jesus está falando comigo e com você. Qual é o testemunho que nós temos dado à nossa geração? Qual é o testemunho de fidelidade que nós temos dado nesse momento? Então podemos olhar para estes 6 sinais que Jesus apresentou a respeito do fim dos tempos, do verso 1 ao verso 14, o engano religioso, as convulsões naturais, sociais e políticas, a perseguição, a multiplicação da iniquidade, a apostasia e o testemunho a todas as nações. E olhando para estes sinais, compreender que a igreja, então ela demonstra ao mundo sinais da igreja
que vive em todos os tempos a expectativa da volta de Jesus, quando não se perde, quando não se desvia, quando mantém a sua fé primeiro, quando não tem medo, quando não se acovarda, quando não desiste, quando persiste, quando não tem medo. Terceiro, quando persevera até o fim, diante da possibilidade da morte, diante do confronto com a morte, diante da realidade da morte, diante da perseguição por causa do nome de Jesus, a igreja persevera até o fim. E por último e em quarto, quando anuncia o evangelho do reino a todas as nações. Esta é a responsabilidade da igreja. Todos nós temos uma convocação divina para viver o evangelho e para demonstrar ao mundo o evangelho. Qual será a última fronteira a ouvir falar de Jesus? Qual será o último povo da terra a ouvir falar de Jesus? Esta é uma responsabilidade do povo de Deus. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, o Senhor está falando com você. O Senhor tem falado com a sua igreja. Nós temos um testemunho a oferecer às nações. Esse não é um tempo onde vamos levantar uma discussão se os governos estão ou não contra ou a favor da igreja. Já está nas escrituras, tempos de perseguição. Esse não é um tempo para a gente perder tempo com as convulsões sociais, com os conflitos políticos, com as dificuldades econômicas, com os problemas naturais. Como se pudéssemos ser amedrontados e acovardados por essa realidade. Mas esse é um tempo em que a igreja precisa oferecer ao mundo a mensagem da cruz, a mensagem transformadora do evangelho, que transforma vidas, que liberta o ser humano do pecado e que o faz ser participante de um reino eterno e inabalável. O desafio para nós nesse tempo, queridos irmãos, de Sinai, é conhecer a verdade mais profundamente, para não se desviar e para não se perder. O desafio mais sincero para nós nesse momento é, diante de tudo que possa nos causar medo, depositar a nossa confiança no eterno Deus. Em suas mãos sempre estaremos seguros. O desafio para nós nesse momento é perseverarmos diante de toda e qualquer ameaça. O desafio para nós é pregar o evangelho em todas as nações. Nos últimos dias, nós fomos surpreendidos por um pregador ousado, Philip Blair. Vários países, várias cidades, entre elas a nossa cidade, o Pelourinho, vestido de roupas de saco, proclamando a volta de Jesus e a mensagem de arrependimento, de cidade em cidade, de país em país. Quando Jesus falou no capítulo 24 de um dos sinais do fim dos tempos, ele colocou essa responsabilidade sobre a igreja. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Queridos irmãos, quando nós lemos o texto de 2 Pedro, capítulo 3, os versos de 9
a 13. Veja na sua Bíblia o que está declarado na mensagem do apóstolo Pedro, capítulo 3 da segunda carta, os versos de 9 a 13. Assim diz as Escrituras: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nele há será desnudada. Verso 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então ele diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esperando e apressando. Assim está na palavra de Deus. Esperando e apressando a sua vinda. Veja, um célebre escritor, o Alford, ele diz que a apostasia dos últimos dias e a dispersão universal das missões são dois grandes sinais de que a vinda de Cristo, de que o fim se avizinha. Então devemos esperar o fim em nossos dias. Aliás, a igreja em todos os séculos esperou o fim para a sua geração. Quando Paulo escreveu as suas cartas, Paulo esperava o fim dos tempos para a sua geração. Por isso, nós não podemos nos calar. Devemos viver o Evangelho esperando a volta gloriosa de Cristo. Mas devemos anunciar o Evangelho ao mundo. Essa é a minha e a sua tarefa. Então, nesses dias, olhe à sua volta. Perceba os canais de comunicação que estão à sua disposição. Seja um instrumento de Deus para dar um testemunho às nações. Que o povo de Deus, nesse momento que a Igreja Batista Sinai esteja assim, seja encontrada, marcada por estes sinais. Uma igreja que não se perde da verdade. Uma igreja que não tem medo das convulsões naturais, sociais e políticas. Uma igreja que persevera até o fim. E uma igreja que proclama o reino de Deus a todas as nações. Qual é o seu testemunho? Qual é a sua parte nisso? Que o Senhor nos conforte de todas as tribulações que temos enfrentado. Que o Senhor nos guie em toda a turbulência que temos atravessado. Que o Senhor nos conduza por um dia a mais, em que nós aguardamos a gloriosa vinda do Senhor, sem se perder, sem ter medo, sem se desviar, sem apostatar da fé, mas muito pelo contrário, anunciando sempre a grandeza do Evangelho, do reino de Deus, do amor de Deus, do poder salvador de Jesus Cristo, nosso eterno Senhor. Então nós cantamos o estandarte desta igreja: levantemos sem temor, ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados. Esta igreja de Jesus. Cantemos. Estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados,
a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. O privilégio que nós temos de estar aqui reunidos nesta noite nos convoca a nos unirmos como povo de Deus para o testemunho a todas as nações. Então, nesta noite, quero convidar você para orar ao Senhor comigo. Nosso Pai eterno, nós somos a igreja desta geração. E nós não podemos falhar no nosso compromisso de seguir a Cristo nesta geração. Porque se nós falharmos, Senhor, a geração que virá, ela estará, Senhor, desprovida desse testemunho. Nesse momento, Senhor, nós consagramos nossas vidas para que o Senhor mesmo nos conduza a uma vida assim, uma vida que não se perde. Que o Senhor revele a verdade do Teu reino a cada um de nós. Cada jovem, cada adolescente, cada junior, cada criança, cada adulto, cada senhor ou senhora. Revela, Senhor, a Tua verdade, revela a Tua presença, revela a Tua grandeza, para que nós nos apeguemos a Ti mais e mais. Nós não podemos nos afastar de Ti, Senhor. Ó Deus, nesse tempo de uma convulsão constante em nossa sociedade, política, natural, social, pedimos, Senhor, um coração firmado em Ti, para não sucumbirmos, para não termos medo frente às ameaças, às catástrofes, às tragédias. Senhor, nosso Deus, conduz-nos com um coração confiante no poder e na presença do Altíssimo. Rogamos, Senhor, a Tua bênção para o Teu povo que, em meio à perseguição no trabalho, nas universidades, em sua própria casa, no meio da sua família, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos conceda a proteção divina para os tempos em que a Tua igreja enfrenta perseguição. Há lugares, há nações, há povoados, há tribos, há lugares agora onde o Teu povo tem sido perseguido com ameaça de morte. Há alguns que têm sido levados cativos
Clamamos, Senhor, perseverança dos céus. Pedimos que o Senhor blinde seus corações, para que não venham a apostatar com o medo da morte. Senhor, nós rogamos pela proclamação do Evangelho, pelo testemunho vivo e fiel do Teu povo, que esse testemunho ultrapasse todas as fronteiras e alcance as mais longínquas nações, os mais distantes povos da terra. O anúncio das boas novas de salvação, do poder do Evangelho, da salvação em Jesus. Prepara esta igreja, Senhor, para se encontrar com o Senhor. Prepara Sinai, prepara cada um de nós, os líderes desta igreja. Prepara, Senhor, cada um dos teus filhos para o encontro glorioso com Jesus, nossa maior riqueza. Obrigado, Senhor, porque nos sinais do fim, o Senhor revelou os sinais que caracterizariam a atitude da igreja em todas as gerações. Então consagramos a nossa vida aos teus pés, para fazer a tua vontade hoje e sempre. É pois a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queremos nos despedir da igreja nesta noite, dos irmãos dessa transmissão, lembrando que todos os dias, a partir das 18 horas, nesse mês de março, desde o dia 1º até o dia 31 de março, nós estamos reunidos em oração, no perfil do Instagram, o IB Sinai Oficial, um encontro de 30 minutos aproximadamente, com orações e reflexões sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós esperamos você no próximo encontro. Próximo domingo estaremos reunidos com a transmissão oficialmente no nosso canal do YouTube. Você deve mandar o link para tantas pessoas conhecidas, amigos e familiares, para que eles também tenham a oportunidade de ouvir a mensagem de esperança e uma mensagem de salvação. Que o Senhor a todos nos abençoe. Um grande abraço a toda a família Sinai. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.